pessoal, meu nome é Roberto Cardoso, trabalho na área de tecnologia da SK e vou mostrar para vocês agora na versão 2023.1 novos recursos e novas funcionalidades que nós temos no acabamento global. Um percurso novo, com um novo algoritmo que teve uma série de melhorias e vem numa constante evolução. Na versão 2023.1, o acabamento global no modo punível ganhou algumas melhorias. Sabemos que essa é uma estratégia desenvolvida recentemente na versão 2022.3 e nos traz uma série de vantagens, principalmente a melhoria em termos de relacionado à velocidade de cálculo. É uma estratégia com uma performance muito melhor comparada com o antigo acabamento por nível, né, onde nós conseguimos reduzir em torno até de 80% o tempo de cálculo, principalmente na estratégia de acabamento por nível, quando se liga as transições espirais. Por ser uma estratégia mais moderna, uma estratégia renovada, essa estratégia mantém-se em constante evolução. E na versão 2023.1, a gente consegue perceber algumas delas. Por exemplo, no primeiro caso, algo extremamente solicitado era a possibilidade no acabamento, utilizando uma ferramenta topo reto, a possibilidade de trabalhar com valor de sobremetal negativo. Essa era uma limitação que nós tínhamos no ArcNC até então, e com a nova versão 2023.1, com a estratégia de acabamento global, essa solicitação foi atendida. A partir de agora, ao utilizar essa ferramenta, uma ferramenta de topo, nós podemos utilizar esse sobremetal negativo. Isso é extremamente útil, principalmente em usinagem de eletrodos, onde é preciso determinar um gap na estratégia e muitas vezes era preciso algumas manobras, como utilizar uma ferramenta com um diâmetro menor, muitas vezes aplicar essa condição do gap, né, num valor negativo no modelamento, e agora é possível simplesmente utilizar uma ferramenta de topo com um valor de sobremetal negativo, certo? Onde toda essa demanda, todas essas necessidades que se havia é atendida com a versão 2023.1. Uma outra melhoria que nós tivemos é uma solicitação principalmente para recursos de importar uma sequência de usinagem. Muitas vezes nós trazíamos uma sequência de usinagem com um Z mínimo da peça determinado. E por uma variável onde peças com alturas diferentes, isso nos acaba um problema, onde todas as usinagens, todos os percursos necessitavam ser ajustado manualmente à altura do Z mínimo. Agora na versão 2023.1 nós temos uma simples opção que determina o mínimo da peça automático. Então, toda via que vocês importavam e for importado uma sequência de usinagem, essa opção estando marcada, o Z mínimo é capturado de forma automática. Então, isso também facilita muito em termos de programação, uma facilidade que nos traz, né, um trabalho que muitas vezes acabava sendo demasiado, abrir estratégia por estratégia, com a necessidade de ajustar um valor, né, que é um valor simples, que é a altura da peça. Com isso, né, essa estratégia recebeu essa melhoria, recebeu esse aprimoramento. Uma outra solicitação também extremamente requisitada era nos casos onde nós programávamos a peça por seleção de superfície, certo? Aqui, por exemplo, selecionei essas determinadas superfícies e o que acontecia, né? Porventura, eu queria que a minha usinagem fosse completa, que não tivesse esse recorte, onde ele obedece, logicamente, o recorte de acordo com a superfície que eu selecionei, mas por muitas vezes eu queria fazer essa usinagem completa até uma determinada altura. O que necessitava se fazer até em versões anteriores era remodelar estender essas superfícies, né? Fazer essa superfície opcional de forma que unificasse ela ou às vezes, dependendo do caso, determinar uma altura em Z. Certo? Agora tem uma simples opção que nós podemos marcar, que é o habilitar passes no vazio. Simplesmente usando essa opção, ele já faz o link da estratégia, transformando numa estratégia única, livre de recortes, livre de retrações. Então, esse é um outro ponto que foi aprimorado nessa estratégia, uma estratégia completamente renovada em termos de cálculos, né? Onde nos traz uma performance melhor e a cada vez mais vem ganhando aprimoramentos em termos de recursos.